E com o quadro chega Eliezer Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde a todos os telespectadores. O prefeito de Teresina, Firmino Filho, esteve ao vivo até poucos momentos atrás, né, Eliezer, apresentando dados de pesquisa sorológica. É verdade. O prefeito Firmino Filho apresentou uma série de dados da 17ª etapa de pesquisa sorológica. Se puderem, por gentileza, isso. Vamos trazer as informações, lembrando que cada etapa de pesquisa acontece aos finais de semana. A 17ª etapa aconteceu entre os dias 7 e 9 de agosto, com 900 entrevistas, como vem acontecendo já desde o início da apuração dos casos aqui na capital. Portanto, contabilizados como casos oficiais testados positivo, 17.630. Por amostragem, 172.969. Mais ou menos 10 vezes mais. Um dado que é considerado estável. Esta multiplicação, esta diferença entre casos confirmados e casos especulados, ela chegou a 40, 45 em épocas mais críticas da pandemia aqui na capital. Agora, este número ele tende a se estabilizar. O R0, que é o índice de transmissibilidade, ele vem apresentando uma evolução dada esta flexibilização das atividades econômicas. Na etapa 15 ele estava 0,62, na etapa 16 0,85 e agora 1,09, ou seja, está superior ao ideal, que é 1. Significa que uma pessoa está passando para outra, aí matematicamente trazendo esta relação. Por regiões, dado inédito, Zona Leste, no final de semana desta pesquisa, não registrou nenhum caso oficial de Covid-19. A Zona Norte concentrou 33% dos casos, a Zona Sudeste 25% e a Zona Sul 42% dos casos. Por sexo, a população feminina continua concentrando mais casos, 67% dos casos, e entre os homens, esta doença acaba aí representando 33% dos infectados. Por faixa etária, de 25 a 34 anos. É a faixa etária que é mais acometida porque é economicamente ativa, se movimenta mais. Hoje são 33% dos casos. Por ocupação, trabalhadores com carteira assinada representam 50% dos positivados. Em seguida, profissionais liberais e autônomos, que chegam ao total de 25% dos casos. Fatores de risco associados à Covid-19, em primeiro lugar, isso vem se mantendo há várias semanas, é o fator da pressão alta, a hipertensão. 13,61% dos testados positivos alegaram que já tem histórico de pressão alta. Em seguida, vem o histórico de obesidade, em 6,91% dos casos, e diabetes, em 5,78% dos positivados. Sintomas mais frequentes, dor de cabeça, é o mais alegado. 34,7% das pessoas positivas alegaram que sentiram este sintoma. Em seguida, vem a ausência de gosto e cheiro, em 34,02% dos casos. Também ali, acompanhando esta média, 33,62% alegaram coriza. Leitos de UTI Covid, parâmetro fundamental para decisões acerca de flexibilização ou não das atividades econômicas. Hoje são 371 disponíveis aqui na capital, 63,88% estão ocupados. Então, está abaixo do que é considerado como ideal pela OMS, que é o limite de 70%. Leitos de enfermaria Covid, exclusivos para a Covid, são 575, 51,3% estão ocupados. Destacar que o prefeito disse que se essa média de leitos continuar, a demanda por leitos continuar caindo, estes leitos serão disponibilizados para o tratamento de pacientes que apresentem outras comorbidades. É uma tendência aí com a queda dos casos de Covid. Óbitos, queda de 27,8% na média móvel por semana. O que significa isso? A prefeitura ela faz um acompanhamento e um cálculo dos óbitos semanais pela Covid-19 e aí, comparando um determinado período, observou-se essa queda de quase 28% no número
de óbitos. Aí tem um total acumulado de 801 óbitos de pessoas residentes na capital, pessoas com domicílio em Teresina, que vieram a óbito aqui em hospitais da rede municipal, e 277 de não residentes, pessoas que vieram de alguma cidade do interior do Piauí, do Maranhão, do Ceará ou do Pará, basicamente, e aqui vieram a óbito. A prefeitura está fazendo esta separação. Índice de isolamento social está abaixo dos 40%, Nossa. Um efeito considerado esperado pela flexibilização das atividades econômicas. À medida que o plano de reabertura vai sendo colocado em prática, o isolamento tende a cair. O centro comercial foi aberto. E o prefeito reconheceu, por outro lado, que nos finais de semana a população está, digamos, mais comportada, mais caseira. O índice de isolamento social é considerado relativamente satisfatório aos finais de semana, aqui na casa dos 50% em Teresina. Dizer que amanhã vai haver uma reunião do COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais, para definir se a próxima etapa de reabertura vai entrar em prática ou não. Isso vai depender de números de novos casos, disponibilidade de leitos. Se a situação for considerada insegura, caminhando para a crítica, os bares, restaurantes e bufês, que eram para abrir a partir de segunda-feira, podem passar mais tempo fechados. Então, essa definição sai amanhã, após uma reunião do COI, assim também como a possibilidade de lockdown parcial no final de semana. Esta reunião amanhã é bastante importante. Lívio, Diga. O prefeito Firmino Filho diz que avalia a possibilidade de desativação de leitos de UTI, assim como já anunciou o governo do estado. Vamos ouvi-lo. Vamos lá. Nós já começamos o processo de avaliação. A princípio, nós já estamos reduzindo a quantidade de UTIs contratadas do setor privado. Nós tínhamos 24 leitos contratados do Hospital São Paulo, 12 leitos de enfermaria, 12 leitos de UTI. Então, nós já notificamos o hospital. Em breve espaço existe um cláusula contratual para que, previamente, o hospital seja avisado. Também nós temos outros 10 leitos que são contratados do Hospital São Marcos. Também nós já estamos notificando o Hospital São Marcos acerca dessas UTIs. Mas existe um delay de tempo até que essas UTIs sejam desativadas. Então, esse delay é de cerca de 3 semanas. Então, se nessas 3 semanas nós tivermos qualquer tipo de intercorrência, obviamente nós cancelaremos, né, interromperemos esse cancelamento. Ou seja, nós temos tempo suficiente nas próximas 2, 3 semanas para avaliar o quadro e para sabermos se nós vamos ter uma ressurgência ou não, né? Então, acredito que cautela é muito importante nesse processo final, para que a gente não cometa nenhum erro grosseiro, né? Vamos ter um pouco de calma, especialmente nas próximas 2 semanas, para que a gente possa compreender completamente as consequências dessa abertura econômica. Agora mesmo a gente mostrava das outras cidades, e tem exemplos aí que não são legais, né? Eu acho que, por exemplo, aí de Salvador é um exemplo preocupante, né? Então, é importante que a gente tenha muito cautela nesse processo. É uma frase que eu gosto de ouvir e gosto de repetir, quer dizer, nós estamos avançando, mas nós não vencemos ainda. O jogo não acabou. E o jogo só acaba quando o juiz apita o apito final. Decisão coerente, decisão aguardada, visto que a doença, como você mesmo falou, Eliezer, nós temos a ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid abaixo dos 70%, que é chamado deste patamar seguro, apresentado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, uma decisão já aguardada, mas como disse o prefeito Firmino Filho, tem que se respeitar essa questão do que ele chamou de delay, visto que, de certa forma, a infecção por coronavírus aparece com aproximadamente 10, 15 dias depois do primeiro contato do ser humano com o vírus. Correto, Lívio. São decisões delicadas. O prefeito Firmino Filho tem procurado ser extremamente técnico nesses aspectos, tem tomado como referência a experiência de outras capitais, sempre há uma comparação de Teresina com outras capitais do Nordeste, algumas que flexibilizaram, acabaram tendo uma espécie de segundo pico da doença e o sistema de saúde não pode estar despreparado. Infelizmente, o poder público tem que contar com essa possibilidade que um novo pico pode acontecer, então não há pressa para desativar ou não há pressa também para flexibilizar mais as atividades econômicas. Tudo vai depender do comportamento do vírus aqui na nossa capital.
Prudência para não se ter mais surpresas. O governo do estado do Piauí, Eliezer, também apresentou seus dados sobre pesquisas sorológicas realizadas pelo Palácio de Karnak. Verdade. O governador Wellington Dias comemora a redução no número de óbitos provocados pela Covid-19 no estado. Veja. Graças a Deus, fechamos a última semana com a tendência de queda no número de óbitos. Nós chegamos ali por volta da semana ali de 20 de junho, 6 semanas atrás, a ter numa semana cerca de 192 óbitos no Piauí. É claro que é com muita tristeza que nós temos a perda de seres humanos, mas o lado positivo é que mantém uma tendência de queda. De 192, fechamos a última semana com 111 óbitos, 81 óbitos a menos do que 6 semanas atrás, e numa queda decrescente a cada semana. Significa que isso também está combinado com a redução do adoecimento, a redução da transmissibilidade, a redução na ocupação de leitos de UTI e também de leitos clínicos. É assim que vamos vencer o coronavírus. Eliezer, mas o governador do estado do Piauí estava em Brasília. Com certeza. O governador Wellington Dias se reuniu nesta terça-feira, dia 11, com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em Brasília, para discutir pautas de abrangência federativa. Dentre elas, a construção de um plano de ação para o processo de vacinação contra o novo coronavírus, assim que uma vacina esteja disponível para aplicação em território brasileiro. Na oportunidade, os chefes dos executivos dos dois estados também discutiram a liberação de recursos anunciados para o combate à pandemia de Covid-19 e que são basilares para o financiamento das políticas de saúde pública até o final de 2020. Ok, Eliezer, vamos falar agora, apresentar para o pessoal de casa como é que foi amanhã lá na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. Teve sessão online, transmitida através das redes sociais, uma sessão mista, mas também sessão presencial. Conta pra gente. Foi isso mesmo. Na sessão plenária desta quarta-feira da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, os parlamentares cobraram o uso devido de equipamentos públicos que estão desativados. E a comissão parlamentar que acompanha os gastos com a Covid-19 pediu mais 90 dias para emitir o relatório com o total investido contra a pandemia na capital. O primeiro relatório com a prestação de contas relativas aos gastos com a Covid-19 em Teresina deveria ser apresentado próxima semana. Mas os vereadores responsáveis pelo trabalho de fiscalização dos recursos aplicados pediram mais tempo para apresentar o balanço financeiro. Não é interessante e não é plausível que a gente conclua os trabalhos da comissão próxima semana, porque a prefeitura continua gastando com os hospitais, continua fazendo com que os gastos, os investimentos ainda pelo Covid-19 sejam presentes em virtude da pandemia não ter cessado. O vereador Deolindo Moura, do PT, foi à tribuna criticar o abandono de alguns equipamentos públicos, como centros de produção e convivência. É que nós temos alguns bairros com muitos equipamentos e outros bairros com pouco equipamento. Estou falando de, no mínimo, 3 equipamentos, vereador Venâncio, que ficam em um só bairro. E o que acontece? Acaba que, pelo menos 2 ficam ociosos. Isso se torna um problema para as comunidades, porque começa a marginalidade a invadir, como tem o caso de vários centros de produções. A liderança do prefeito reagiu e argumentou que o Poder Executivo Municipal tem promovido o empreendedorismo. Eu concordo que a gente tem que voltar a incentivar, continuar e criar mecanismos para desenvolver as comunidades com essa ação. Deixando um pouco de lado, Elias, essa questão dos assuntos debatidos na Câmara, mas é muito bom rever que o nosso Legislativo Municipal já retoma as suas atividades, já exerce o seu papel, discutindo assuntos necessários para o controle das ações da Prefeitura Municipal, discutindo também as necessidades da população, não limitadas apenas à questão da pandemia do coronavírus. Existe uma série de demandas que não se pode fechar os olhos para elas e é muito bom ver mais uma vez a Câmara se detendo a debater esses assuntos. Agora, voltando ao que foi debatido,
mais prazo para se prestar contas, na realidade, dessa ação do comitê que acompanha os gastos municipais e também falando sobre essa questão do aparelhamento dos nossos bairros no que diz respeito ao empreendedorismo. Assuntos importantes, assuntos relevantes, assuntos que a população quer saber resultado. Com certeza, são assuntos que antes de chegar ao debate no parlamento são constatados na prática. Claro. Os vereadores estão visitando, estão se movimentando, cumprindo o mandato que receberam da população. É natural que essas discussões elas tomem proporção no parlamento, é o local apropriado para isso, para se entender cada contexto e para se cobrar as devidas providências. Eliezer, falamos aqui de assuntos administrativos ligados aos nossos gestores públicos, mas agora vamos nos focar na política propriamente dita. Nós vamos retomar, na realidade, a falar do prefeito de Teresina, Firmino Filho, que começa agora a dar o tão sonhado e tão desejado e tão cobrado apoio à candidatura, pré-candidatura de Kleber Montezuma ao Palácio da Cidade. Abertamente, Lívio. Em uma live com Kleber Montezuma, o prefeito Firmino Filho defendeu a educação como ferramenta para uma Teresina do futuro. A educação é fundamental para que nós tenhamos justiça social, onde o filho de todos e de todas tem uma chance na vida para mostrar o seu valor através de uma escola pública de qualidade. E aí, o que o Kleber coloca não é apenas a sua experiência, não é apenas a bandeira da educação, mas também coloca a sua determinação de levar esse modelo também teve desempenho na educação para as outras áreas de atuação da prefeitura. Eu acredito que o Kleber ele tem todas as condições para bem representar o nosso modelo de gestão. Ele é a melhor opção para a construção da Teresina do futuro que nós queremos. Eu ando e acompanho o Firmino há 30 anos, não é? Se a gente for fazer uma relação assim com um casamento, por exemplo, quantos casamentos duram 30 anos, né? Então, eu fico muito honrado de ser colega, amigo e ser auxiliar do Firmino. E fico muito honrado também quando ele coloca ele prefeito por 4 vezes nessa cidade e por 4 vezes ele nos convidou para que nós exercêssemos cargo de secretário da Prefeitura de Teresina. Aliás, Firmino, você deve lembrar, o professor Ferraz, ele gostava de dizer que quem precisa do poder público são as famílias mais pobres, aqueles que vivem numa situação de vulnerabilidade social mais forte. Esses são aqueles que verdadeiramente precisam do poder público e o poder público tem que estar junto deles, sendo solidário. A nossa história está muito imbricada, né? Para mim sempre foi muito honroso. Eliezer Rodrigues, nós já estamos há mais de 5 meses, né, falando sobre essa questão de pandemia do novo coronavírus, mas quando tudo isso começou, nós vivenciávamos a efervescência das articulações pré-eleitorais do que apresentavam, os partidos políticos começavam a se organizar para apresentar os seus pré-candidatos, a formação de suas chapas, de olho nas eleições de 2020. Quando tudo isso começou aqui em Teresina, o prefeito da nossa cidade, Firmino Filho, foi questionado de como seria a postura dele no processo eleitoral, de qual seria o candidato apresentado pelo PSDB, e Firmino Filho sempre foi muito, na realidade, sempre segurou muito essa questão desse comentário dele. Ele foi muito cauteloso e preferiu falar de ações administrativas no combate à pandemia. E muito se questionou até, Eliezer, sobre qual seria essa postura de Firmino Filho nas eleições que se aproximam. Quem seria esse candidato? Como seria a relação do pré-candidato do PSDB com o prefeito da cidade? Agora sim chegou o tempo de Firmino Filho mostrar a resposta a tantos questionamentos feitos há 5 meses. Verdade, eu gostei desta retrospectiva, Lívio Galeno, porque é uma estratégia comum dos políticos. Quando eles não querem falar de eleição, de sucessão, de alianças ou desavenças, eles começam a defender seus projetos, a apresentar suas intenções de governo, mudam ali o foco da resposta para nós, jornalistas. Mas chegou o tempo de se posicionar. Lembro que em 2018, o prefeito Firmino Filho foi muito criticado por não dar o apoio tão esperado ao pré-candidato a governo do estado do seu partido, Luciano Nunes. Agora, na sucessão municipal, ele se apresenta de forma mais firme, mais forte, ao lado daquele que o seu partido indicou para a disputa da prefeitura este ano, o professor Kleber Montezuma. É momento realmente de cada grupo político demonstrar uma união maior, suas bandeiras.
Claro que as desavenças podem acontecer, mas devem ser o mais evitadas possíveis, para evitar rachas. Nenhum grupo deve rachar a esta altura do campeonato. Visto que, Eliezer, nós estávamos trabalhando com a questão de um calendário eleitoral que deveria ser cumprido à risca, que realmente estava muito próximo e que os partidos políticos estavam tensos, principalmente o PSDB, porque anunciou tardiamente o seu pré-candidato, mas eu me lembro também de quando foi confirmado o Kleber Montezuma, nós conversamos ao vivo com o Edson Mello, vereador do PSDB, que falou que acreditava que essa questão da modificação do calendário ia trazer benefícios para o PSDB. E eu acredito, Eliezer, piamente que realmente trouxe benefícios. Agora o Firmino Filho já está com a questão da pandemia basicamente entrando nos eixos, muito bem controlada, nós estamos com a ocupação das UTIs num patamar seguro. Agora sim é momento de falar de política e de relembrar que há 30 anos são colegas, são amigos. É verdade, esta proximidade é mais do que política, é pessoal. Dizer, Lívio, que de uma forma geral, os partidos que estão no poder, que vão disputar, na verdade, a continuidade da sua gestão, não só em Teresina, mas em todas as cidades, nesse contexto de pandemia, considero que eles acabam mais privilegiados. Por quê? Tantas restrições com isolamento social, e isso prejudicou aqueles líderes, aqueles grupos que queriam uma visibilidade maior, que queriam ter um contato mais próximo com as pessoas. Então, novas ascensões de pré-candidatos foram muito prejudicadas com este isolamento social. Em contrapartida, aqueles que já têm reconhecimento, já estão na gestão, foram prejudicados? Claro, mas nem tanto, porque já tem um reconhecimento e a oportunidade de prestar um serviço mais efetivo às pessoas. Eliezer, eu tenho uma amiga aqui na comunicação, no jornalismo, Socorro Carcará, um grande abraço a ela, que ela gosta de lembrar que jornalismo é literatura feita com pressa. Por isso, vamos começar agora a contar para você de casa uma historinha muito interessante aqui nos nossos bastidores da política piauiense, historinha que teve início ontem. Nós estávamos aqui nas nossas vidas normais, corriqueiras, realizando o nosso trabalho, quando fomos surpreendidos por uma carta-convite. Conta pra gente o contexto dessa carta, Eliezer. Circulou em algumas redes sociais um comunicado atribuído à direção do PDT de Teresina, informando o lançamento de uma pré-candidatura própria a prefeito da capital. As lideranças envolvidas nesse manifesto argumentaram a defesa de bandeiras trabalhistas que carregam a identidade do ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Então está aí a foto deste comunicado aberto, um convite à imprensa para uma coletiva virtual. E isso se confirmou na manhã de hoje, quando em uma reunião, a ala do partido PDT Piauí Resistência apresentou o nome do médico Francisco Pedrosa como pré-candidato a prefeito de Teresina. O doutor Pedrosa é pedetista histórico e declarou que, por recomendação do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, a sigla não vai se aliar a nenhum grupo ligado ao presidente Bolsonaro. O doutor Pedrosa comentou sobre a sua pré-candidatura. Eu sou o doutor Pedrosa, sou médico cirurgião do Hospital Universitário, fui professor da Universidade Federal do Piauí, fui professor de clínica cirúrgica da FACID, estive militando durante muito tempo como cirurgião nos pronto-socorros da cidade de Teresina e estou assumindo hoje a condição de pré-candidato à Prefeitura de Teresina, lançado pelos movimentos populares que fazem parte do PDT estadual e municipal. Juntando-se a isso também, estão presentes, estão me apoiando, alguns representantes de movimentos do PDT a nível nacional. Quero contar com o seu apoio, pedir a sua ajuda e é isso aí. Estamos lançando a pré-candidatura, assumindo essa postura e essa luta contra o avanço do fascismo no país, contra o avanço da direita e das oligarquias que continuam querendo mandar no Piauí e em Teresina. Por que eu comecei esse assunto dizendo a você de casa que nós íamos contar uma historinha? Nós acabamos de ouvir um depoimento de Francisco Pedrosa, aquele que se apresenta como pré-candidato do PDT na disputa pelo Palácio da Cidade, a Prefeitura de Teresina, neste ano de 2020.
Eliezer, me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, e se muito não me falha a memória, o PDT, através de seus principais nomes, cito aqui 2 vereadores de Teresina, Evandro Ide, que já foi inclusive até superintendente de SDU aqui da nossa cidade, e também Enzo Samuel, pedetista, declararam apoio abertamente à candidatura de Kleber Montezuma. Há uma semana, na realidade, na semana passada, nós ouvimos o irmão de Kleber Montezuma, Gervásio Santos, do PSTU, que caracterizou a campanha, a pré-candidatura de Kleber Montezuma, na realidade caracterizou o irmão dele como um candidato bolsonarista. Então, no caso, Eliezer, conta para mim, a adesão de 2 pedetistas importantes no nosso cenário político seria um contrassenso para o que apresenta o Dr. Francisco Pedrosa? Sim, Lívio Galeno. Inclusive, nós procuramos os 2 vereadores do partido, Evandro Ide e Enzo Samuel, que se opuseram à estratégia anunciada. Enzo Samuel reforçou o apoio a Kleber Montezuma, do PSDB. Passando aqui para reforçar o apoio do PDT ao professor Kleber Montezuma, dizer que esta foi uma decisão que foi tomada dentro das instâncias partidárias, discutida de forma bem ampla e bastante debatida dentro do nosso partido. Dizer que o PDT defende uma educação de qualidade, porque a educação de qualidade transforma as vidas das pessoas. E o professor Kleber já mostrou que está preparado para isso. Foi gestor da educação de nossa capital, fez um excelente trabalho, tanto é que nossa educação é número 1 entre as capitais do nosso país. Por isso o PDT decidiu marchar com o professor Kleber Montezuma, porque entendemos que ele é o melhor nome para continuar o trabalho em nossa capital. Então, sacramentado, o PDT em Teresina, rachado? Sim, podemos perceber aí uma divisão clara internamente no PDT. De um lado, o partido lança uma candidatura própria e de outro, vereadores com mandato que são pré-candidatos à reeleição alegam que continuam na base do prefeito Firmino Filho, portanto, declaram apoio ao professor Kleber Montezuma. Lembrar que o professor Kleber Montezuma já tem sido considerado por alguns movimentos, especialmente da esquerda, como um pré-candidato bolsonarista. Mas por quê? Pela aproximação do PSDB com progressistas do senador Ciro Nogueira. Como o progressistas está confirmado para indicar o vice de Kleber Montezuma, e aí considerando essa aproximação de Ciro Nogueira com o presidente Bolsonaro, esta chapa tucana já é considerada bolsonarista. Essa pré-chapa, na verdade, já é considerada da linha de direita, o que já provoca aí alguns afastamentos, distanciamentos no cenário político local. Só para acrescentar mais uma informação, também já é notório que o PSL aqui em Teresina já declara a possibilidade de um apoio também ao PSDB, visto que o PSL é o partido, na realidade, o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro e ainda possui muitos quadros que são afetivamente, ideologicamente ligados ao presidente do país, que ainda está sem partido definido. Não é isso, Eliezer? Verdade. O presidente Bolsonaro foi eleito pelo PSL, então uma parte significativa da sigla ainda carrega essa identidade do presidente Bolsonaro. Então, mais um ponto que é considerado para caracterizar a pré-candidatura tucana como bolsonarista. Já vou deixar aqui uma demanda aqui ao vivo para você de casa, aqui para os nosso amigo Eliezer Rodrigues, para a nossa produção. Vamos procurar o pré-candidato pelo PSDB, Kleber Montezuma, pré-candidato à Prefeitura de Teresina, para saber como é que ele avalia. Está sendo taxado como pré-candidato bolsonarista. Vamos ouvi-lo, tá, Eliezer? A gente precisa realmente saber como é que ele está avaliando toda essa questão, porque, como você bem falou, pode causar, sim, alguns afastamentos de partidos políticos e de apoios que são interessantes, são importantes em um processo tão complexo como a eleição de um prefeito em uma capital. Com certeza, vamos atrás dessa informação. Eliezer, antes de encerrar o nosso quadro de hoje, queria apenas passar 2 informações ligadas a esse contexto da Covid que está entrando para a política. Nós recebemos a confirmação de que a deputada federal piauiense pelo Partido Progressistas, Iracema Portela, também testou positivo para a Covid-19, não é isso, Eliezer? Isso. Segue isolada. Horas depois do senador Ciro Nogueira, ela veio apresentar o seu teste positivo para a Covid-19 e está em recolhimento domiciliar.
Mas também trazemos notícias boas porque a deputada estadual pelo Partido Verde, Tereza Brito, confirmou através de sua assessoria e também através das redes sociais que está curada, que está de alta da Covid-19 e já retorna à convivência em nossa sociedade. Que bom, um exemplo de superação que tomara que se repita muitas vezes na vida das pessoas que chegaram a ser contaminadas. Eliezer, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Política do dia.